turma, muito boa tarde. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Começando, dando meu boa tarde ao Victor, Gabriel, Adriel, Gabriel Neto e todos que estão ligados pelas ondas. Tem mais gente aí na área. Kátia Souza. Deixa eu ver a galerinha. O Jailton de Oliveira. Quem mais? Emily. Cadê a Joyce? Não vi ainda. A Débora está na área. Adriele, todo mundo. Edley. O Adriano. Tem mais gente aí. Tem uma galerinha boa. É isso aí, turma. Obrigado pela presença de todos vocês. Turma, e no nosso episódio de hoje, nós vamos tratar sobre a Revolução Verde. Professor, Revolução Verde é modernização do campo. É sobre o campo moderno, agricultura de precisão, uso das tecnologias. Esse campo moderno que ganhou o mundo. Como foi que isso aconteceu? Primeiro aonde? Como se espalhou? Que ramos da agricultura moderna existem? As consequências disso? É o nosso episódio de hoje. Vamos nós? E no nosso primeiro, o objetivo é identificar o papel das inovações tecnológicas, da comunicação, das redes informacionais, no modo de vida rural. Gente, friso aqui logo, o modo de vida rural. Porque a tecnologia, ela ganhou o campo, assim como ela ganhou a cidade. A tecnologia, ela gera produção, principalmente nas fábricas. E essa produção nas fábricas, turma, depende da tecnologia e depende dos investimentos. E nesse sentido, eu queria falar justamente sobre a Revolução Verde e a produção moderna. Olha só, turma, produção moderna. Bom, a produção moderna, ela se dá pela união do capital, que seria o investimento. Investimento, grana. E a tecnologia, que na realidade é ela, a própria técnica de produção. Técnica mais investimento. Olha o mais aqui, turma. Quando eu faço a união da grana mais a tecnologia, eu consigo transformar matéria-prima em produto. Matéria-prima em produto. Pronto. Assim, nós conseguimos transformar matéria-prima em produto. A partir do casamento, da união do dinheiro com a tecnologia. Foi assim que nós desenvolvemos essa moderna produtividade que temos hoje. A modernidade, gente, ela ganhou a cidade e ganhou o campo. Quando chega no campo, ela vai modificar o campo. Todos nós sabemos, o Herbert, Ana Cristina, o Victor Gabriel, o Adriel e os demais, sabem que na zona rural a gente tem hoje uma moderna produção agropecuária. Isso nasce com ela, o principal tema da aula, que é a Revolução Verde. Olha aí, Revolução
verde. Vamos para a etimologia da palavra. Revolução dá a ideia de mudança brusca ou grande mudança. Verde dá a ideia de campo, de zona rural, de agricultura. Juntando as duas, Revolução Verde quer dizer grande mudança na agricultura. Foi uma verdadeira revolução. Isso é verdade. Então, conceituando a Revolução Verde, vou anotar aqui primeiro para explicar. Olha só, conceituando Revolução Verde. Conjunto de inovações e modernidades adotadas na agricultura mundial. Ou seja, o campo vai conhecer o que há de mais moderno em inovações. E isso, turma, é o que vai modificar de maneira exponencial a atividade agrícola. Depois dessa modernidade, a agricultura no mundo nunca mais será a mesma do que era antes da Revolução Verde. Aí, professor, essa revolução, ela vai ocorrer principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é muito interessante. Por que somente depois da Segunda Guerra? Meus amigos, primeiro, devido à própria guerra. As potências estavam envolvidas de 1914 a 18 na Primeira Guerra e de 1939 a 45 na Segunda Guerra. Ó, em meio a duas grandes guerras, turma, não tinha grande espaço para investimentos e modernização no campo, não dava. Estávamos mais preocupados em resolver o problema da guerra. E na guerra, turma, quando ela estoura, não há espaço para outras atividades de grande impacto. Um outro motivo é que até a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia não era tão evoluída para essa revolução. Não era. Um outro problema, gente, é que no mundo, principalmente no continente africano e asiático, nós tínhamos muitas colônias, ou seja, boa parte do mundo pobre era colônia. E modernizar a colônia é muito difícil, muito difícil. Um outro motivo para ainda não ter ocorrido antes da guerra é que nós não tínhamos grandes indústrias que ganhassem o mundo, as chamadas multinacionais. Nós não tínhamos. As multinacionais, elas só vão surgir em grande escala após a guerra. Olha só. E um outro motivo é que nós não tínhamos grandes organismos internacionais, como a ONU, o FMI. Não tínhamos até a Segunda Guerra. E mais um motivozinho é que os transportes e as comunicações, até a guerra, não eram tão evoluídos e mundializados. Não eram.
Por exemplo, a aviação. Era muito precária. Voos internacionais, intercontinentais, praticamente não existiam. Então, gente, o cenário era outro. Mas quando termina a Segunda Guerra Mundial, todos esses aspectos que eu citei, galerinha, vão mudar. Primeiro, vai acabar a guerra. Vem a paz, dando oportunidade. Segundo, pesquisas em tecnologias agora, após a guerra, vão surgir em grande quantidade. Isso é bom. Pesquisas em tecnologia. Um outro aspecto é que os transportes e a comunicação, o rádio, o sistema de satélite, depois a TV, vão evoluir. E as colônias, após a guerra, elas vão começar a se tornarem países livres. Isso facilita a modernização. Agora é país, cara, não é mais colônia. Show. Outra coisa que mudou, gente, após a guerra, é a criação dos organismos internacionais que vão surgir, como a ONU, a OMC, o FMI, o Banco Mundial. Olha só. Gente, se critica muito a ONU, esses organismos, a OMS, Organização Mundial da Saúde, se criticam muito. Mas eles têm grande importância para esse mundo que vivemos. Porque a partir desses organismos, é que as nações se reúnem, discutem, planejam, fazem acordos e criam leis internacionais. Fugindo um pouco do tema, mas falando de tecnologia, com a Covid-19, gente, a OMS teve uma importância fundamental. A própria ONU, que conseguiu evitar muitos conflitos, estabelecer leis internacionais. Isso é importante, gente. Quer dizer, professor, que após a Segunda Guerra, com essas mudanças no cenário que você falou, isso vai permitir a Revolução Verde. Um outro aspecto, gente, foi o principal argumento para modernizar o campo do mundo. Olha, eu vou colocá-lo aqui, mas de imediato eu vou criticar esse argumento. E qual foi, professor? O argumento central para que serviu de motivo para a Revolução Verde, ou seja, para a modernização do campo, foi o fim da fome. Fim da fome. Falaram isso, as potências. Galera, tem que modernizar para produzir mais alimentos, para acabar com a fome no mundo pobre. Bom, aqui para nós, né? Aqui para nós, galera. Kátia, Adriano, Valber, Ana, Gabriel, aqui para nós. Os caras usaram esse argumento aí. Não, gente, vamos modernizar o campo do mundo para produzir mais alimentos, distribuir mais e acabar com a fome.
Isso foi dito na ONU. Isso, turma, foi usado por governos do mundo todo que aderiram a essa revolução. O fim da fome. Ok. A priori, é um tema mais do que justo, né? Um motivo mais do que justo. Mas nós sabemos, e não precisa nem aqui detalhar, que não foi resolvido. Houve a modernização, houve. Mas a fome no mundo não acabou. Mas fica aqui a informação. Porque a desculpa principal era ela. O objetivo, a ideologia era acabar com ela, a fome. Continuando. Mas eu ainda quero falar com vocês, turma, sobre tecnologia. Porque isso aqui, e o tema da aula, é essa relação entre a tecnologia, a moderna tecnologia e a modernização do campo. Olha, aí eu vou lá na história. Quando surgiu essa moderna tecnologia? Meus amigos, vamos lembrar das 3 fases importantes. O artesanato, primeira fase. A manufatura, segunda fase. Até chegarmos à produção industrial. Olha aí. Essas 3 fases é que contribuem para a moderna tecnologia que temos hoje. O artesanato. Vamos lá. Um artesão na sua oficina, sozinho, com ferramentas manuais, produzindo coisas como calçados e outros. Era o artesanato. Você tinha o trabalho individual, que está aqui. Ele fazia tudo sozinho, utilizando de ferramentas manuais. Era assim. Era não. É assim. O artesão, que ainda hoje existe, representa a primeira grande organização de trabalho da história. Fazia tudo obedecendo regras e técnicas, com ferramentas manuais, produzindo vários produtos. Com o passar do tempo, o artesanato evolui para a manufatura que aí está. Na manufatura, turma, continua-se utilizando ferramentas manuais. E qual a diferença para o artesanato? É que na manufatura, nós vamos ter a divisão das atividades. Agora, o produtor não vai fazer tudo sozinho, gente. Vamos ter as etapas de produção. Um faz uma coisa, outro outra, outro outra, até o produto estar finalizado. Então, não esquece. Na manufatura, ferramentas rudimentares, continua, ok? Só que agora nós vamos ter a divisão das atividades. Massa, professor. Aí surgem os chamados centros manufatureiros. E turma, tanto o artesanato e sua forma de produzir, como a manufatura, com essa divisão das atividades,
Isso vai influenciar o campo naquela época. O campo dos artesãos é diferente do campo dos manufatureiros. Porque agora, no campo, eu vou ter a divisão das atividades. E aí, com o passar do tempo, a gente vai chegar à produção industrial, a mais moderna. Na produção industrial, a gente continua tendo a divisão do trabalho na indústria. Igual a manufatura. Divisão do trabalho. Só que agora nós vamos, na indústria, utilizar ferramentas mecânicas. A máquina autônoma, inicialmente a vapor, depois ela vira elétrica, e hoje a máquina ela está robotizada. Meus amigos, produção moderna. E o campo sempre se favorecendo dessas três fases. O campo do artesão, dos manufatureiros e o campo das indústrias. Porque com as indústrias, turmas, surgem as máquinas. E com as máquinas, galera, o campo vai se mecanizar. Professor, então essa historinha aí que você falou está intimamente ligada também com a evolução da modernização do campo. Show de bola. Campo moderno. Tamo junto. Produção industrial no campo. Isso tudo vai contribuir para a Revolução Verde. Mas, professor, faz hora que você fala dessa Revolução Verde e me dá os campos de modernização. Modernizou através de quê? Como foi mesmo? Vai direto ao ponto. Agora, ramos da Revolução Verde. Eu vou anotar aqui para vocês os campos da Revolução Verde. Aí eu explico. Deixa eu anotar. Olha só, turma. Aqui eu tenho os campos da Revolução Verde. Campos da Revolução Verde. Vamos lá. Primeiro são as sementes melhoradas ou modificadas. Meus amigos, sementes. Na história da humanidade, no Neolítico, o homem passou a dominar as sementes, a cultivá-las. Nessa época, há 12 mil anos, nós vamos passar a plantar.
12 mil anos, aproximadamente, o homem vira agricultor. E de lá para cá, a gente foi cada vez mais selecionando as melhores sementes para desenvolvermos melhores plantações, ok. Só que com a Revolução Verde, gente, nós vamos ter o implemento de uma ciência que vai nascer nesse período chamada genética. Olha aí, a biologia na área, galera. Genética. Com o advento da genética, nós vamos trabalhar hibridamente os genes das sementes. Vamos conjugar sementes diferentes. Estou falando bonito para dizer que nós vamos misturar os genes das sementes. Isso vai produzir, turma, sementes muito mais melhoradas ou modificadas geneticamente. E sementes melhoradas, modificadas, vão gerar plantações mais eficientes. E plantações eficientes, professor, o que é isso? Plantações eficientes são aquelas que se adaptam a solos e climas diferentes, que dão origem a frutos ou grãos em tempo mais rápido, que são mais resistentes a pragas, cujos seus produtos demoram mais a se estragarem. Coisas boas, né? Então, gente, a engenharia genética a serviço da modernização do campo. Porque a partir dela, sementes modernas, plantações eficientes, colheitas otimizadas e tudo mais. Solo, um outro ramo que vai ser atingido pela Revolução Verde é a questão do solo. Olha só. O solo é onde se planta, isso não é novidade para ninguém. O que o agricultor sempre sonha na vida dele é ter um solo fértil. E como ter fértil? Olha o Adriel. E os robôs, a gente chega já já nos robôs. Quando eu for falar, Adriel, das máquinas. Vamos para o solo, meu irmão. O que é um solo fértil, Adriel? É um solo, galera, que tem a umidade certa, o teor de sais minerais certo, a quantidade de matéria orgânica certa, material arenoso na quantidade também certa e a temperatura adequada. Esses 5 elementos é que são avaliados para chegarmos a um solo fértil. Antes da Revolução Verde, a gente praticamente não intervia neles. Já vinha de fábrica, ou seja, da natureza. A gente só achava eles, experimentava no plantio, se desse certo, ok. Se não desse, valeu, tchau. Só que o homem passou a entender, a estudar e a transformar esses 5 elementos. A umidade, sais minerais, material arenoso, temperatura e a quantidade de matéria orgânica. Aí a gente passou a mudar o solo. E foi aqui, galerinha, na Revolução Verde, através dessas novas tecnologias da irrigação, do uso de produtos químicos,
da moderna aração, das técnicas de manejo. Tudo isso, galerinha, fez com que o homem modificasse aqueles 5 elementos, tornando os solos férteis. Solos que não eram, viraram férteis. Os que já eram, se mantiveram e melhoraram a sua fertilidade. Revolução Verde foi para cima do solo, turma, com essas técnicas e tecnologia. Projetos de irrigação. Meus anjos, irrigação não foi desenvolvida, criada na Revolução Verde, não. Foi não. A irrigação, ela foi desenvolvida pelo homem há milhares de anos. Os historiadores que digam. Ali no Rio Nilo, né? Continente africano, que é o berço das primeiras civilizações, lá na África, já se praticava a chamada agricultura de regadio. Eu estou falando bonito, né? Tem hora que eu falo bonito. Eu falei bonito só para dizer que os egípcios, galera lá das pirâmides do faraó, lá do norte da África, ali na Foz do Nilo, os caras dessa época, eles já, por gravidade, eles em tubulações transportavam água para distâncias para usar na agricultura. E o nome disso é irrigação. Lá no sudeste da Ásia, eu já estou no outro continente. Os caras plantam com irrigação há milhares de anos. É a chamada agricultura de jardinagem. Na época do Salvador do Mundo, já existia irrigação. Os historiadores, gente, escavando cidades romanas e gregas, eles encontraram sistemas de esgoto, gente. Aquadutos, que eram estruturas de transporte de água a quilômetros e quilômetros de distância. Olha só. Então não me venha dizer, a irrigação é nova. Ela é moderna. Mas não é nova. Ela é a prova de que nem tudo que é moderno é novo. São duas coisas importantes, meus anjos, que eu quero que vocês entendam. Nem tudo que é moderno é novo. O moderno é aquilo que não foi superado, galera. Que não foi ultrapassado. E a irrigação, que é milenar, ainda não foi ultrapassada por outra técnica de distribuição de água. Então, ela é moderna. Ok. Mas qual a diferença ou influência da Revolução Verde na irrigação? Aí ela vai ganhar, turma, um salto gigantesco. Porque os equipamentos vão ser mais modernos. O sistema de bombeamento, uso de motores elétricos vão surgir. Professor, então a irrigação ela é milenar, mas na Revolução Verde ela vai se aperfeiçoar, se estruturar, tornando-se muito mais eficiente do que é hoje. Beleza, beleza.
E os insumos químicos? Haha, meus amigos, aí vem a química fina. O uso da química, dessa ciência maravilhosa. E com a química, turma, nós vamos desenvolver os famosos agrotóxicos. Os agrotóxicos. Para combater os insetos, os inseticidas, os fungos, fungicidas, bactérias, bactericidas. E vai embora. Os agrotóxicos de combate às pragas. Mas também nós vamos usar os conservantes, os corantes e toda essa gama de produtos químicos vai viabilizar grandes plantações e colheitas em tempo menor. Eu sei que os agrotóxicos geram problemas. Vamos falar deles já já. Mas o que eu quero dizer, ninguém pode negar, é que eles são responsáveis por essa produção moderna. Eles não vieram para prejudicar o agricultor na plantação, gente. Eles modernizaram, possibilitaram a produção moderna agrícola. O problema deles a gente vai conversar já já. E um outro ramo da Revolução Verde está aqui, turma, olha para cá. São os insumos químicos. Não, já falei, desculpa. Está aqui, cara, foi mal. São as máquinas e equipamentos. Os tratores, gente. As colhedeiras. Os silos para guardar grãos. Os equipamentos, como os de irrigação. Esse maquinário todo, esses equipamentos todos, contribuíram e muito para essa moderna agricultura. Essas máquinas ganharam o campo, gente, de maneira avassaladora. Impressionante. Hoje você olha as modernas plantações e você vê mais a máquina. Muitas máquinas aos montes. Máquinas gigantes, tu. Aí chegou a hora do Adriel Ribeiro. Os robôs. Adriel. A agricultura, cara, ela deu um salto nos últimos anos e décadas para a chamada agricultura de precisão. Cara, você precisa entender isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. O que é essa agricultura de precisão? É simples. Agora eu pensei que você não tivesse na aula, Joyce. Você quer me dar um susto desse? Faça não. Todos vocês são vitais para a minha aula. E quando um falta, eu já alarmo logo. A Joyce, professor, o uso desses solos para a Revolução Verde são sempre férteis ou pode prejudicar? Como sempre, excelente participação. Joyce, a ideia é fertilizar, para os caras plantarem. Mas na hora que eles vão plantar, o modo, a ganância, que a gente vai falar disso já lá na frente, é que é que prejudica mesmo. Sim, sua resposta. Eles vieram para fertilizar, só que usados de maneira inadequada, Joyce, esses produtos químicos para o solo, gente, é como se fosse uma droga
para uma pessoa. Às vezes você toma um medicamento, ele faz o efeito e você vai criando resistência, por exemplo, um antibiótico. Aí o médico tem que aumentar a dosagem. E não está mais fazendo. Aí ele aumenta mais. Aumenta. É igual os doidões aí que usam drogas, né? O usuário, ele começa num nível e vai aumentando o nível, vai. Porque ele, para se satisfazer, sempre vai usar mais. Isso aí é o problema, né, galera? Pois o solo, na hora que o agricultor solta o fertilizante nele, galera, de boa, fertiliza. Aí ele arrocha a plantação, aí desgasta o solo. Na próxima plantação, como o solo está mais desgastado, ele vai ter que usar mais fertilizantes, consumindo mais ainda o solo. Aí vai virando um bolo de neve. Quando ele der por si, turma, ele pode jogar o que ele quiser de fertilizante, que já não vai mais surtir o efeito que ele quer. Aí ele matou o solo. É um problema, excelente participação. Mas, gente, as máquinas, elas evoluíram muito. Hoje elas estão robotizadas. E aí onde é que eu quero, gente, falar para vocês sobre essa agricultura de precisão. É muito simples. Se vocês já sabem. Quer ver? Bora para a cidade. Bora para as fábricas. Para as empresas, de maneira geral. O que essas empresas usam hoje? Todas. Das tecnologias da informação. As TIs chamadas. Toda empresa grande tem um setor da TI. Aí está lá os profissionais da TI que vão dar todo o suporte e melhoramento do uso das tecnologias. E entre elas, as principais são os softwares e hardware. Aí eu amo falando bonito. A Joyce devia se chamar Revolução dos, dos Fertilizantes. Sem dúvida. Sem dúvida, minha amiga. Sem dúvida. Porque eles foram o carro-chefe da Revolução Verde. Foi a partir deles e das sementes. Joyce, se eu pudesse escolher todos esses ramos aqui que eu estou falando, porque a irrigação é milenar, manipular o solo a gente já fazia, projeto de irrigação, né? Agora, uma coisa que veio assim, típica dela, que surge com ela, é a genética modificando a semente e o uso dos fertilizantes. Esses dois ramos aí, os produtos químicos e as sementes. É a genética e a química. Pronto, Joyce. São os dois ramos. Mas eu estava falando da agricultura de precisão. Ela usa da informatização, dos programas de computadores, dos grandes bancos de dados e dos robôs. Aí, gente, presta bem atenção. O robô lá na fazenda, os programas de computadores, bancos de dados de tudo, é o que proporcionam a agricultura de precisão. Vamos lá. Eu vou te explicar, vou te dar exemplos da agricultura de precisão. Meus amigos, olha o que eu vou dizer. Um agricultor hoje mede a propriedade dele. Tantos hectares. Ok.
Aí ele planta em toda a propriedade que ele mediu. Através do uso da informatização, das imagens, das amostras, hoje se consegue calcular, turma, quantas mudas daquela plantação ele tem ali dentro. E que quanto de grãos, por exemplo, cada muda vai dar para ele. Olha, se eu tenho uma área, consigo aproximadamente calcular quantidade de mudas. E se eu sei que cada muda me dá tanto de grão, eu vou saber a quantidade praticamente exata de quantas toneladas de grãos eu vou colher. E na hora que eu colher, eu medi as temperaturas, as umidades, a irradiação solar de todo o período da plantação. Aí eu sei as condições climáticas exatas de todo o período da plantação. Gente, aí eu vou saber que em temperaturas tais, umidades tais, em radiação solar tais, sob essas condições naturais, climáticas, eu consigo, a partir da minha área e mudas que estão lá, colher tantas toneladas. Aí eu tenho uma precisão da minha produção. Sabendo a quantidade de toneladas, eu vou saber a quantidade de caminhões necessários para transportá-las. Os armazéns já vão saber a quantidade de grãos que vão chegar. A indústria já vai saber, olha a loucura aqui, a quantidade de grãos que vai industrializar. Os exportadores, a quantidade que vão ser exportadas. Quantos navios vão precisar? Porque eu não faço isso só. Os agricultores da minha região fazendo tudo isso, todos eles fazendo isso, medindo dessa forma, nós vamos saber quase que precisamente como é que vai ser a produção a próxima safra. Gente. Aí, gente, para eu produzir, e os meus vizinhos, e a galera toda da região, a gente primeiro precisa de informações meteorológicas e até climáticas para o próximo ano ou meses. Aí os climatologistas e meteorologistas nos passam a informação. Só a umidade que vocês querem, a temperatura, radiação solar que vocês querem para os próximos meses de plantio aí, é essa. Era a que vocês queriam? Era. Aí eu estou tranquilo. Solta as sementes, planto, continuo, faço o plantio, faço a colheita, aí eu já sei a quantidade que vai ser produzida, transportada, industrializada, ou exportada, né? Já falei. E todo mundo fica sabendo. Mas se porventura
os climatologistas chegam e dizem: ó, agricultores, nós não trazemos boas notícias para vocês. Qual é? Para os próximos meses, nós não vamos ter o volume de chuva, temperatura que vocês desejam. Aí a primeira pergunta eu digo: vem cá aí, qual vai ser? Aí eles, ó, vão ser essa umidade, essa temperatura e tal. Aí eu chamo os meus engenheiros agrônomos que já fizeram o mapeamento e eles analisam com base nas informações meteorológicas, fazem um estudo e chegam, ó, Marcelo, eu estou criando uma situação hipotética, né? Imaginária. Eles vão dizer: ó, Marcelo, pelas condições meteorológicas previstas para os próximos meses, a previsão é que você vai produzir apenas, sei lá, vou criar aqui uma situação, 60% do que você colhe normalmente. Aí tu, eita, não só você, Marcelo, mas toda essa região aqui, esses estados aqui, esse estado, esses municípios, 60%. Eita, rapaz. Aí eu já vou passar essas informações para a galera dos transportes, dos armazéns, das indústrias, dos exportadores, para eles já se programarem, se prepararem para 60% apenas do que eu normalmente produzo. Aí todo mundo, gente, se programa. Se programa. Aí a coisa fica bem precisa. Eu vou te dar um exemplo vivo e atual. Ano passado, no início do ano passado, a Argentina passou por uma estiagem muito forte. O que é isso? Falta de chuva. Os pampas argentinos. Falta de chuva. Justamente no período do plantio e cultivo da soja. Com isso, os argentinos diminuíram drasticamente a produção de trigo. Caiu mais da metade. Os argentinos, turma, são grandes exportadores de trigo para o mundo. Para a Europa, China, Japão. Foi o que aconteceu com as exportações de trigo da Argentina? Caíram. Os compradores lá de fora deixaram de ser abastecidos pelo trigo argentino em mais da metade. Vocês sabiam? Quem sabia de tudo isso antes de acontecer? Os Estados Unidos. Através dos satélites, conseguiram ter um relato, conseguiram saber que ia ter essa estiagem lá. E sabiam que isso ia comprometer, já sabiam antes. Foi o que os caras fizeram. Já ofereceram o trigo deles para os compradores. Aí, eles já entraram e venderam e ganharam o mercado que os argentinos não puderam fornecer, o quantitativo. Estratégia, gente. O cara já sabe que no próximo ano não vai... Aí ele, não, pois, ó, e o da gente, não, mas a Argentina tá, ó, tá aqui, ó. Vai ter seca lá, viu? Quer se garantir? Aí garantiram.
Bom, turma, com isso a gente fecha o nosso primeiro episódio de modernização do campo. Já já a gente volta. Valeu, turma!